Vamos para minhas histórias com Cristo. Então, o que me deixa mais triste hoje com a igreja de hoje é que as pessoas elas vivem em busca de profecia, de profetas. Se eu tivesse aqui falando para vocês, ó, Jesus mandou dizer que você vai isso, vai aquilo, eu teria mais seguidores. Eu não teria pouquinhas pessoas me seguindo. Porque eu falo do que eu vivo, simplesmente do que eu vivo com a minha experiência com Cristo. Eu falo sempre isso. Porque não tem como você falar de, vamos dizer assim, vou dar um exemplo. É a mesma coisa, você tira uma carteira para motorista e você passou nos testes todinho. Mas na verdade a gente só aprende a dirigir de verdade quando a gente põe em prática. Quando a gente vive todos os dias dirigindo, a gente dirige todos os dias, então ali é que é onde a gente aprende. Não é quando você fez um curso para fazer alguma coisa. A mesma coisa é com Cristo. É uma vida com Cristo é experiências, coisas que a gente passa e a gente tem a certeza de que o Deus está conosco e que, como por exemplo, você entra em enrascadas da vida ou algum problema de saúde ou qualquer coisa, vício, alguma coisa, e você diz isso, eu sozinha não consigo. Ou então o homem em si nunca vai resolver esse meu problema. Só Jesus. Porque são coisas impossíveis que Jesus ele resolve para nós. Porque as possíveis, nós, seres humanos, resolvemos. Mas as impossíveis, só Ele é quem resolve. Então, eu, por exemplo, eu falo com as minhas experiências. Então eu estou falando de uma pessoa que eu conheço, porque eu convivo com ele, eu estou com ele todos os dias, principalmente nas minhas angústias. Porque na verdade a gente quando está no bom, a gente não corre para Deus, a gente só corre mais para Deus quando a gente está sofrendo. E eu acho que a minha vida, o meu chamado para estar com Cristo foi exatamente na dor. Por eu ser uma pessoa muito vaidosa e dona de si, dona de mim, que me acho, então Deus diz, essa só vai mesmo na dor. Essa só vem para mim na dor. Então, assim eu vivo com Cristo. Aí eu falo para as pessoas essas minhas experiências, achando eu que isso vai ajudar alguém, porque muitos sofrem e não tem a solução, ou então não quer, ou então elas acham que não vai resolver. Isso não vai resolver, vai ser assim mesmo, então se conforma com aquele tipo de vida que leva, né? Eu nunca me conformei, né? Eu não me conformo com o ruim. Eu sempre quero estar bem. Eu sempre fui uma pessoa de reclamar com Deus e comigo mesmo. Olha, isso eu não aceito para a minha vida. Eu não vim aqui para sofrer. Então eu sempre arrumei solução para os meus problemas. Eu sempre comento com algumas pessoas que convivem comigo. Eu sou uma pessoa que eu busco ajuda quando eu não estou bem. Aonde eu sei que tem ajuda para aquele meu problema, eu bato na porta. Porque eu não aceito sofrer, né? Apesar de que Jesus sofreu sem pecado, eu sei que eu pecadora, tenho que sofrer. Mas eu estou sempre buscando uma solução para os meus problemas. Eu não me prosto, eu não fico lá prostrada em cima de uma cama, ou então esperando que alguém resolva para mim, ou então que o tempo passe
e que as coisas se resolvam por si só. Não, eu sempre busco ajuda. Eu, quando eu tô com um problema, digo, não, eu tenho que correr atrás, eu tenho que resolver esse problema, eu não vou ficar com esse problema na minha mão. Ele vai ter que sair da minha vida. Então, eu acho que eu passando essas minhas experiências para vocês, ajuda alguém, né? Mas o que eu vejo é assim, essas pessoas, por exemplo, uma atriz, ela disse que se converteu e ela abre aí uma rede social e ela disse que vai falar de Deus, vai falar porque se converteu e por isso e por aquilo. E se você vê, muitos seguidores. Porque quer saber por que ela se converteu, como ela se converteu, porque isso, porque aquilo. Né? Ou então, uma profetisa, aquela que profetiza que você vai ganhar não sei o que você vai acontecer não sei o que na sua vida. E a gente percebe que existe muitos seguidores. Por quê? Porque o ser humano ele só quer o bom da vida. Se você estiver falando que vai vir coisas boas, então é aqui que eu vou ficar, porque eu só quero o bom. Mas não é assim, ó, gente. A nossa história, o nosso caminho com Deus, caminhar com Cristo é árduo. É com muito sofrimento. Não é portas largas, né? Mas a gente tem uma luta com Cristo, a gente está na guerra o tempo todo. Mas a gente sempre vence essa guerra porque a gente tem o Senhor dos Exércitos que lutando conosco e a gente vence todas as vezes. Mas eu estou falando isso tão simples, das coisas que eu vivo, e até outros pastores aí, outras pessoas falando simplesmente das experiências e como é viver com Cristo. Mas as pessoas não estão nem aí. Elas buscam coisas instantâneas, milagres. Elas só querem os milagres de Cristo, elas não querem o dono do milagre, que é Jesus. Você não vê as pessoas falando de salvação aí nas redes sociais. Você só vê as pessoas falando de bênçãos. As pessoas só querem bênçãos. Bênçãos, bênçãos o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Se você não tiver uma vida cheia de bênçãos, você não está com Cristo. Mas não é assim, né? É só você ver como foi a vida dos discípulos de Jesus. Não foi só bênção, foi muita luta. Muita luta e muitos morreram de mortes feias, né? Muitos passaram anos e anos no deserto de alguma coisa, de uma doença, sofrimentos. Mas nós estamos numa geração que só queremos coisas boas, só queremos o bem bom. E não é assim não, viu, meus irmãos? Na verdade, a gente só está aqui buscando a Deus em busca da nossa salvação. A gente tem que ir em busca do abençoador, porque Ele é quem tem a salvação para nos dar. E as coisas desse mundo aqui, a gente consegue. Mas quando a gente chega lá, na nova morada, na nova Jerusalém, aonde Ele nos prometeu que teria uma morada para cada um de nós, que aqui nesse mundo negasse a gente mesmo, que chegando lá ia ter uma morada para nós. A gente tem que renunciar muita coisa aqui, se não tudo. Que Deus nos abençoe.